Olá, meus amigos, estamos começando mais um pós-planejamento. Falaremos sobre a sexta-feira, dia 23 de fevereiro, 24, sábado e 25, domingo. Antes da gente começar, eu quero dar uns recados. Primeiro, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, se você já é membro e não faz parte do grupo do Telegram, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na homepage do canal e vai acessar a aba Assinaturas. Se você já é membro, aí você vai rolar aqui, ó, abrir esse botãozinho de mais informações e vai clicar neste link aqui, tá? E você vai ser direcionado para esse canal do Telegram aqui, onde a gente tem conversado bastante. Inclusive, me pediram para deixar um post fixo nos dias de jogos. Vamos ver se a gente vai continuar com isso. Acho que vocês gostaram bastante. Teve 1904 comentários. E é muito legal ver a galera comentando assim. Não é um comentário de dicas de apostas. É muito mais a galera interagindo do que está observando do jogo, do que poderia ser aproveitado, algumas outras oportunidades em outros jogos que a pessoa não está acompanhando. Isso é muito legal, tá? Então fica o convite se você já é membro e não tem acesso a esse canal do Telegram. A gente fez uma discussão também sobre esse jogo aqui do Karlsruhe com o Kaiserslautern. Dei uma explicação aqui de como é que eu trabalho o over limit nos últimos 20 minutos. Enfim, a gente vai se soltando, tá bom? Outro recado, o PDF de apoio está passando por uma atualização. Estou mexendo nele. Eu não consigo, nesse momento, disponibilizar tudo o que vocês pediram, porque são mais de 100 competições que eu busco informações. Mas a maioria das coisas que vocês pediram, eu estou tentando incrementar, e eu acredito que essa nova atualização, que deve sair por volta dessa semana ainda, ela vai melhorar muito a nossa análise. Eu quero focar muito na importância de cada jogador. Às vezes a gente fala assim, pô, o jogador vai ser desfalque, mas o quanto ele é importante para aquela equipe? Eu quero tentar calcular isso por meio de gols e assistências. Eu estou adicionando também informações sobre escanteio e cartões. Já tinha um pouco de escanteio, mas era bem raso, então estou adicionando um pouquinho mais do que eu consigo, tá? Cartões recebidos, escanteios. E também estou melhorando um pouco sobre o desempenho recente das equipes, porque não adianta a gente só olhar para as estatísticas, por exemplo, do Liverpool fora de casa, do City fora de casa, mas a gente tem que saber como que vem a equipe nos últimos jogos recentemente, porque às vezes a equipe começou mal o campeonato, mas já recuperou. Então esses últimos jogos é importante. Eu vou tentar trazer a relação dos últimos 7 jogos, tá? Então vai ficar bem legal, vai melhorar. Claro, todo ano ou todo semestre eu tento trazer uma atualização nova. Dá um trabalho do cacete, né? Porque é uma atualização que eu faço na mão. Tem 2 cachorros aqui dentro comigo, por isso que eu tô meio lento. Então é por isso que tá demorando um pouquinho, mas vai sair, tá? Eu tô com um pouquinho de delay na minha voz, eu tô vendo ali, deixa eu fechar essa aba aqui, às vezes dá uma melhorada. Vamos lá, sexta-feira, tínhamos como principal destaque Leverkusen e mais, né? O que aconteceu? Nesse jogo, tivemos, em relação a planejamento, o Leverkusen venceu, tentar pegar uma odd mais alta também aconteceu, né? Porque o Leverkusen ele só foi marcar o gol da vitória, cadê aqui, ó? A cotação do Leverkusen, ela estava, se eu não me engano, era 2 e alguma coisa. Eu lembro de ter aberto aqui e por algum motivo eu fechei. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Bayer Leverkusen e mais. Eu acho que a cotação do Leverkusen chegou a bater acima de 2. Mas eu não consegui pegar o primeiro gol, porque nós tivemos um gol relâmpago, né? Gol do Xhaka de fora da área com 3 minutos de jogo. Eu não estava dentro, demora um pouco a... Olha só que curioso, né? O Xabi Alonso tomou cartão logo, eu achei que tinha sido o Xhaka, logo no início. O Xhaka ele fez o primeiro gol com 3 minutos, não deu tempo de construir o meu padrão de back. Só que o Colônia fez o empate aos 7. Eu me posicionei um pouco a favor do Leverkusen ainda no primeiro tempo, nesse momento de pressão aqui, ó. Mas não foi uma posição que eu consegui segurar por muito tempo, porque o mercado queria subir. Então eu não me posicionei por muito tempo. Foi uma janela de intervalo assim, reduzida. O gol do Leverkusen saiu quando a cotação da equipe estava 1,91, mais ou menos.
Eu não estava dentro desse momento, eu não trabalho segundo tempo assim, tá? Então, acabei ficando de fora, não trabalhei não consegui pegar esse gol. O jogo que eu trabalhei foi Kiel e São Paulo, mas eu trabalhei só o primeiro tempo. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu trabalhei uma longa exposição em Kiel e São Paulo, o jogo estava bem aberto, bem laicar, o São Paulo com muitos contra-ataques. Eu trabalhei depois do 1-0, me posicionando numa longa exposição e fribetei a minha posição depois do segundo gol. Foram 2 gols de rajada aqui, aos 34 e aos 36, eu fribetei minha posição. Foi sair a minha posição aqui no início do segundo tempo, né? Então eu fui pago antes do jogo terminar, realmente estava um jogo muito bom. O outro destaque ficou para a vitória do Paderborn para cima do Wiesbaden. O Bolonha venceu o Verona. Meu cachorro tá com frio, peraí que eu vou abrir para ele ali. Quer sair, cara? Vamos lá. Uma eterna briga, né? Aqui dentro do chalé tem um ar-condicionado, daí, obviamente, um calor danado lá fora, eles querem entrar, chega aqui e sente frio. Bom, Bolonha venceu. Eu, sinceramente, achei essa cotação do Bolonha baixa no pré-live, mas, mais uma vez, o Bolonha me surpreendeu. E, gente, é curioso ver o Bolonha na zona de Champions, né? Como é curioso. E tá disputando pau a pau, viu? Não é pouca coisa, não. São 48 pontos, a Atalanta empatou com o Milan. O Bolonha ainda tem um jogo a mais do que a Atalanta, mas ainda assim é uma campanha muito sólida do Bolonha. Vamos ver como que o resultado da Roma contra o Torino agora. Então foi uma sexta-feira de poucos cliques, tá? Tive um bom resultado no mercado de gols do Kiel e no jogo do Leverkusen fiquei com um pequeno prejuízo no match odds porque fui obrigado a fechar minha posição, o mercado queria subir. No sábado, começamos com... Nosso planejamento era United e Fulham. O United tomou uma virada. Não, saiu atrás do placar, né? Eu não trabalhei esse jogo. Pelo que eu vi, eu tava com esse jogo aberto aqui, naquele monitor ali, ó. Eu tava com o áudio ligado, mas tava fazendo outra coisa. Eu acho que eu tava mexendo na atualização do PDF. Pelo que eu vi de narração, eu não tava conseguindo prestar atenção. Esse gol do Fulham, ele deve ter sido perceptível de pegar. Ele foi numa bola parada, mas não foi por conta disso. Foi porque no segundo tempo inteiro eu só escutava o narrador falando do Fulham, só o narrador falando do Fulham o tempo todo. Então eu acho que era um padrão para trabalhar contra o United. É difícil a gente ir na mão só do narrador, porque eu lembro muito bem da época de rádio, né? Que a gente tentava trabalhar ouvindo só o rádio, porque costumava estar na frente do mercado. E no rádio você bota emoção o tempo todo. Então, se você tá no under, você quer fechar o tempo todo. Se você tá no match odds, você acha que tá tudo certo. Mas pelo que eu tô vendo aqui, do posicionamento da movimentação da cotação do United, ele começou o segundo tempo com uma cotação de 2. O United, aos 60 minutos, já estava com uma cotação de 2,20. Então, foi uma subida, vamos dizer assim, bem brusca da cotação, bem rápida. Então pode ser que tenha tido alguma oportunidade, não sei se você pegou. Eu não consegui, tá? No Barcelona, estava muito afim de trabalhar a favor do Barça. Consegui, vamos dizer assim, ter uma percepção do que o Barça queria fazer, só que o que o Barça queria fazer não me agradava. Por quê? Se você perceber, tem uns esticões aqui da cotação de gráfico de pressão do Getafe. Qual que era o estilo de jogo do Barcelona? Chama o Getafe para cima, tira a última linha defensiva do Getafe do bloco baixo, chama ela um pouco mais para cima e aciona a bola nas costas da zaga. Foi assim o primeiro gol do Rafinha, se eu não me engano, mais outros 2, ou pelo menos mais um gol do Barcelona foi assim. Mas esse primeiro gol que eu queria pegar, eu não peguei, porque o Barcelona estava chamando o Getafe para cima, e isso me causa uma sensação de perigo. Por mais que o Getafe não tenha criado tanto perigo, eu senti isso e acabei ficando de fora do mercado. A minha ideia para você que é um punter era tentar pegar uma cotação mais alta, mas eu acho que não deu, né? A cotação do Barcelona não subiu tanto até os 20 minutos. Fenerbahçe e Kasimpasa, nada de diferente nos jogos do Fenerbahçe. A única coisa diferente foi que não teve um gol no primeiro tempo. Deixa eu botar o meu fone de ouvido aqui que tá rolando barulho da obra ali.
Pronto. O Fenerbahçe, mais uma vez, teve que virar um jogo dentro de casa. A cotação do Fenerbahçe bateu a 4 e a cotação inicial era 1,20. Então, assim, eu sei que dá uma sensação gostosa de pegar uma cotação de 1,20 e você enfiar 20% no bolso. Mas o risco que você sofreu nesse primeiro tempo era completamente desnecessário. Você já poderia ter pego talvez uma cotação mais alta no segundo tempo. E aí, o Fenerbahçe ainda me toma um gol, né? A minha ideia era que eram ambas marcam e 3 gols, porque no histórico era um Kazem-Pasa que vinha complicando a vida dos favoritos, né? Então, a única coisa que não aconteceu foi um gol no primeiro tempo, que também era uma estatística muito forte. Mas, de novo, futebol turco, futebol escocês, teve até um comentário engraçado, né, de uma pessoa que junta geralmente essas duas competições assim para buscar viradas, porque a maioria das vezes são equipes pressionadas, como era o caso do Fenerbahçe, que precisam da vitória, mas a cotação está muito esmagada. Então a gente pode buscar uma situação de reviravolta ou de gol no final. O Batshuayi marcou o gol aos 96, gente. Isso é absurdo. E mesmo assim a cotação do Fener estava baixa, hein? Deixa eu ver se eu consigo pegar a cotação do Fenerbahçe aqui. Não sei, acho que eu não vou conseguir pegar. Não custa nada, né? Já que a gente abriu essa conversa, vamos procurar aqui na Academia das Apostas. Fenerbahçe jogou contra o Kazem-Pasa. Cotação do Fenerbahçe no momento do gol. Essa azulzinha aqui, ó. 4.1 no momento do primeiro gol. E aí no momento do segundo a cotação estava por volta de 2,92, quase 3. É baixo para o momento do jogo, né? Vamos ser sinceros. O pênalti foi marcado aqui aos 93. Muito baixo ainda essa cotação do Fener. Eu peguei o primeiro gol do City, que foi o único gol do jogo. Foi minha, vamos dizer assim, maior lucro do dia, porque eu estava cheio no mercado. Cadê o jogo? Tá aqui. Relutei para fazer esse back, relutei. Quando eu encontrei um padrão, entrei e fui recompensado logo em seguida. Tá? Não demorei 3 minutos dentro da posição para pegar esse gol do Foden. Mantive a posição até o final do primeiro tempo, depois fechei minha posição. Acho que eu trabalhei bem nesse jogo. Não era um massacre do City, mas era um jogo bem controlado, na minha opinião. Bayern de Munique e Leipzig, eu não consegui fazer nada. Mesmo horário do jogo do City, se eu não me engano, acho que era 2h30 também. O Bayern de Munique teve até um primeiro tempo um pouco mais agressivo, mas eu não tive tanta confiança, tive receio dos contra-ataques do Leipzig. No segundo tempo, o Bayern marcou quando o Leipzig era melhor. Depois, o Leipzig marcou quando o Bayern estava melhorando. E aí, no finalzinho, praticamente ali aos 91, quase no último lance, o Harry Kane fez um gol, vamos dizer assim, salvador, né? O estádio do Bayern não cantava, não fazia nada, estava todo mundo ali. Parecia um monte de estátua olhando para o campo, porque você está acostumado a entregar para sua torcida só desempenho bom no campeonato. Você começa a ver um adversário abrindo 8 pontos de diferença, o pessoal não sabe o que fazer, né? É o que acontece com times aqui no Brasil que começam a ganhar o tempo todo. Se você, vamos botar aí o torcida do Flamengo, torcida do Palmeiras, você ganha uma Libertadores, ganha 2 Libertadores. O outro ano, se você não ganhar a Libertadores, meu amigo, começa a ser ruim o trabalho, né? A gente se acostuma com o bom. Isso é fato. Mas eu não tive nenhuma oportunidade aqui. Não foquei no mercado de gols, porque o primeiro tempo tinha terminado 0-0. Não achei que deveria me posicionar no finalzinho, porque parecia que o time do Bayern de Munique não ia chegar. O Leipzig também já não fazia tanto. Acabei ficando de fora. No Arsenal com o Newcastle foi o meu segundo back do dia. E aqui eu vou ser sincero com vocês, eu fui bem surpreendido. Sabe aquela situação de, olha, eu prefiro ser surpreendido do que ficar assustado? Esse jogo eu fui surpreendido. Eu esperava um Arsenal com muito mais dificuldade. Muito mais. O que a gente viu no primeiro tempo aqui foi um banho de bola do Arsenal. A bola aérea do Arsenal que a gente imaginou que seria uma arma da equipe. Foi exatamente o que aconteceu. O primeiro gol veio de uma bola parada, mas acabou sendo marcado como gol contra, né? Porque a bola não tinha entrado ainda. O goleiro deu um chute, um soco nela, ela bateu no zagueiro e entrou. E dali pra frente ainda deu tempo de pegar o segundo sem precisar fechar. Esse gol do
do Kai Havertz aqui, aos 24 minutos. Foi um padrão assim no primeiro tempo, foi um massacre. Foi um massacre. E eu me surpreendi. E é assim que eu gosto. Eu prefiro vir para o jogo sem muita expectativa e ser surpreendido do que, às vezes, vir com tanta expectativa ao ponto de querer me posicionar até no pré-live e do nada começar a tomar posição contra. Então, foi o meu segundo back do dia e foi mais um back cheio aqui, felizmente. Esse eu ainda consegui pegar o segundo gol e me pagou muito, muito bem. E por aqui eu encerrei o dia, já não fiz mais nada, tá? Para mim, a minha ideia era de um Arsenal que poderia se complicar e ele passou longe, mas passou muito longe de se complicar, tá? Foi um excelente jogo do Arsenal. Isso aí, verdade, precisa ser dita. Destaques, além no sábado, vamos lá. O Brighton empatou com o Everton. Acho que é um resultado pior, obviamente, para o Brighton, mas pelo menos eles buscaram no finalzinho. O United terminou essa sequência de vitórias, né? Tinha a ausência do Højlund e aí faltou eficiência para marcar gol. O Aston Villa voltou às vitórias para cima do Forest. O que mais? O Atlético de Madrid se complicou contra o Almeria. Na Itália tivemos um grande jogo entre Sassuolo e Empoli, mas eu acabei focado nos outros jogos da Alemanha. Stuttgart se complicou contra o Colônia. Cheguei a estar dentro do Stuttgart aqui, não estava no meu planejamento aqui do que a gente falou do BDM, mas eu cheguei a estar dentro nesse back Stuttgart, não peguei o gol, fechei a posição. Micro prejuízo aqui, nada de muito relevante, mas é bom dizer que essas cotações para o Stuttgart ainda me assustam, tá? A gente teve a vitória do Stuttgart no último jogo com esse mesmo tipo de cotação. Se eu não me engano foi contra o Mainz, por 3-1. Mas ainda assim me assusta muito essas cotações do Stuttgart. O Union Berlin se complicou contra o Heidenheim. O Heidenheim vem se demonstrando, né? Vem demonstrando ser um time muito forte. O Bremen se complicou contra o Darmstadt. Eu não lembro como é que estava a nossa lista aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se eu já não atualizei essa lista. Era o quê? Era segunda? Radar. Acho que era sábado, né? Sábado. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu acho que ainda tem. Não tá tão bom de se ver. Deixa eu tirar pra cá, ó. Aí. Prováveis vitórias do favorito. Ó, Stuttgart se complicou. 1-1. O United se complicou. O Barcelona venceu. O Fenerbahçe venceu, mas se complicou. Venceu, mas complicou. O City venceu. O PSV venceu fácil o Zolo por 7-1. E o Palmeiras venceu o Mirassol. O Palmeiras pressionado por conta daquele problema com o Corinthians, né? Ter sofrido um gol no finalzinho com um homem a mais. Dos favoritos que poderiam se complicar, o Union Berlin se complicou, o Gladbach não, o Bremen se complicou, o Aston Villa não, o Rangers não, o Bayern quase, mas marcou no finalzinho, o Arsenal não e o Atlético de Madrid sim. Então nem foi um aproveitamento tão ruim assim dos favoritos que eu imaginei que ia se complicar. Domingo. Começamos com chuva de gol na Itália. Juventus e Frosinone. Tentei vir bem mais cedo para trabalhar esse jogo da Juventus, porém, a Juventus me marca um gol aqui com 3 minutos com o Vlahovic. Não estava dentro do mercado, assim como aconteceu com o jogo do Leverkusen. Não estava dentro também nos outros gols do primeiro tempo e acabei não fazendo mais nada nesse jogo, tá? Se a Juventus não tivesse tomado um empate, e não tivesse feito um gol tão cedo, talvez eu estivesse por lá. A ideia era de uma vitória da Juve e tentar buscar uma odd mais alta, acabou dando certo para quem buscou. Essa cotação devia estar aí muito alta no gol do Rugani no último lance do jogo. Chelsea-Liverpool, na minha opinião, era um jogo para under. E eu lembro que eu comentei com vocês, porque a cotação do over 3,5 estava muito alta por conta do último jogo entre eles. O mercado pegou esse último jogo, que foi 4-1 para o Liverpool, e taxou como uma verdade absoluta. Só que o histórico mais anterior daquele jogo indicava um jogo mais truncado, né? O jogo em si foi um jogo muito aberto. Destaques para os goleiros aqui dos dois lados, principalmente
O Kelleher, que fez defesas absurdas, né? Tirou 9.2 aqui, foi o melhor jogador do Liverpool. Mas ainda assim, eu achava uma cotação do under 3,5 muito alta. Eu não me posicionei. Nesse momento eu não vi o jogo, eu estava almoçando com a família. A gente foi comemorar o aniversário de um familiar. Esse momento aqui, que esses jogos na hora do almoço eu não consegui fazer nada. Nem o Chelsea com o Liverpool, nem o Dortmund com o Hoffenheim. Eu só voltei a tempo de ver o jogo do Fluminense com o Flamengo. Então, sinceramente, não posso dizer com certeza como é que foi esse jogo do Liverpool, mas dos melhores momentos que eu vi, me pareceu um jogo over, mas a cotação do under era muito boa e talvez valesse ali o risco, né? Teve até gol anulado. E o título do Klopp. O Klopp nessa caminhada aí, tentando buscar 4 títulos nas 4 competições que ele estava vivo, agora faltam só 3. Depois, Dortmund e Hoffenheim. Sempre que eu vou falar do Dortmund, eu coloco um alerta para favorito que pode se complicar, porque eu não confio na equipe do Dortmund. O Dortmund tomou o primeiro gol, virou o jogo. Eu lembro que eu olhei no celular o placar e o Dortmund tinha virado o jogo. Eu falei, caramba. Ainda pensei comigo, falei, pô, hoje vai ser diferente. Diferente nada, né? O Dortmund tomou uma virada do jeito que ele gosta dentro de casa. Infelizmente eu não estava aqui, talvez eu tinha feito alguma coisa. Enfim, pelo menos 3 gols, um ambas marcam. Tudo isso aconteceu nos jogos do Dortmund, né? Não precisa ser muito evidente para imaginar que o Dortmund pode se complicar, porque é um time que, na minha opinião, não defende bem os seus jogos. Flamengo e Fluminense, eu não tinha preenchido nada aqui, era um jogo pro live, mas o Fluminense bem focado no jogo contra a LDU, chegou até a marcar um gol, mas estava impedido. O Flamengo teve bastante tranquilidade para vencer o jogo aqui no segundo tempo. O Fluminense, como eu falei, acho que fez certo de poupar alguns jogadores para o jogo contra a LDU. Começou a botar titulares em campo para ver se dava certo, não deu. Mas, sinceramente, eu acho que era um jogo que o Fluminense devia ter levado todas as reservas para campo. Mas é clássico, né? É complicado. Real Madrid e Sevilha. Me surpreendeu o posicionamento do Sevilha depois dos primeiros minutos. O Sevilha recuou muito. Chamou muito o Real Madrid para cima. Eu cheguei até a me posicionar back Real no finalzinho do primeiro tempo. Não é normal eu trabalhar back Real Madrid, porque o estilo de jogo do Real Madrid é um estilo de jogo muito mais reativo. Ele gosta muito de chamar o adversário para cima para poder contra-atacar. Deixa eu fechar aqui esses outros sites para não ficar travando a minha câmera, que me dá uma arrelia ver os jogos, ver a minha cara do lado de cá travando. Jogos do Real Madrid, geralmente eu não me posiciono em back, porque o Real Madrid não tem esse estilo de jogo propositivo. Ele não vai marcar pressão o tempo todo. Só que o Sevilha, depois dos primeiros minutos, teve até uma trocação ali, o Sevilha recuou muito o bloco, muito. E aí você viu o tempo todo o Real Madrid chegando na área do Sevilha, e eu me posicionei ali naquele momento, não consegui encontrar o gol. Não estava dentro do Real no momento do gol no final, mas é mais uma cotação de 1,30 que você pega um gol lá no finalzinho. Só alguns exemplos que eu gosto de citar para vocês. O vídeo das múltiplas aí já está disponível para todo mundo ver agora. E não foi um vídeo para criar polêmica com ninguém. Pelo contrário, é um vídeo informativo. Eu quero que você que está começando agora, ou você que já tem um tempo de estrada, entenda como que funciona o mecanismo. Se vai ser bom para você ou não, bom, eu acho difícil que seja, mas cada um tem uma escolha, né? O álcool também faz mal e a Ambev continua expandindo. Entende? Então ninguém vai parar de fazer múltiplo porque o Theo fez um vídeo. Acho que cada um sabe do seu. Mas essas cotações esmagadas, eu, se fosse para trabalhar no longo prazo deixando correr posição, eu não trabalharia com essas cotações tão esmagadas. No final do dia, eu já não estava trabalhando, o Rio Ave enfrentava aqui o Sporting. O Rio Ave saiu na frente, o Sporting buscou, o Rio Ave buscou no final, o Sporting chegou a estar na frente com o gol do Gyökeres, logo em seguida o Rio Ave empatou, depois o Rio Ave foi para frente de novo com mais um pênalti, e aí o Coates fez um gol de cabeça, numa jogada, se eu não me engano, aproveitando ali um escanteio, um lateral rápido, bem batido, cruzamento para a área, ele fez o gol. E depois no final o Sport não conseguiu. Esse é um resultado muito bom para o Benfica. Porque apesar do Sport ainda ter um jogo a menos, o Benfica já deu uma disparada, né? Já deu uma disparada, o Sporting já perdeu 2 pontos aqui. Então, enfim, é pressão para cima. O Porto também se complicou contra o Gil Vicente. Era um jogo que
Eu não lembro se eu cheguei a comentar sobre a possível complicação do Porto. Deixa eu dar uma olhada se eu cheguei a falar alguma coisa sobre isso. Eu tinha visto em alguma estatística que o Gil Vicente geralmente complicava a vida do Porto. Deixa eu ver se eu cheguei a comentar isso aqui no BDM de domingo. Ó, prováveis vitórias do favorito, a Juventus venceu. O Celtic venceu, não foi fácil o Celtic, hein? 2 gols no finalzinho. O Feyenoord venceu, o Almer também estava pressionado por conta da eliminação da Roma. O Cruzeiro venceu depois da pressão na eliminação da Copa do Brasil. A Inter venceu o Lecce com facilidade, o Benfica venceu o Portimonense com facilidade, o Real Madrid venceu, só o Sporting se complicou. Então, dos favoritos, só o Sporting se complicou. E aqui, ó, favoritos que poderiam se complicar. Napoli não venceu, PSG não venceu, Dortmund perdeu, Porto não venceu, só o Flamengo venceu. E aqui é porque eu imaginei que o Fluminense poderia levar um time titular. Mas até que foi um aproveitamento para os favoritos que poderiam se complicar, até que foi um aproveitamento legal. O Porto era um dos times que eu tinha no radar, assim, porque o Gil Vicente costuma complicar a vida do Porto quando o Porto vai até lá. E foi um jogo bem difícil, pelo visto, para o Porto. Tomou um gol no finalzinho, aos 94 minutos. Depois de forçar muito para marcar, tomou um gol no final. Mas eu acho que esse gol aqui do Porto era pegável, hein? Não fiz o jogo, mas acho que era pegável. Outros destaques do domingo. Atalanta complicou a vida do Milan. Não era um claro favorito o Milan, mas jogava em casa. E, obviamente, para a Atalanta, um empate fora com o seu adversário direto não é um adversário ruim, um resultado ruim. O Augsburg venceu o Freiburg de virada. Belo resultado para o Augsburg em relação à classificação, né? Continua longe da zona de rebaixamento. O que mais que eu deixei passar? O Ajax perdeu para o AZ e o AZ não estava em boa fase. Não, estava sim. Onde que eu vi que o AZ não estava em boa fase? Acho que ele não vinha numa sequência tão grande de vitórias, né? Mas o Ajax não conseguiu vencer. Besiktas venceu fora de casa. A segunda divisão da Alemanha foi bem ruim para gols. Os favoritos não se complicaram e os jogos foram com poucos gols. Eu acho que foi isso. Nesse domingão. E teve o MLS, né? Mais MLS para quem gosta de jogos para gols. Eu tenho extrema dificuldade com os horários da MLS. Mas ó, o Messi marcou aqui aos 92 minutos para salvar o time do Inter Miami. Se eu não me engano, o melhor jogador do Inter Miami foi o goleiro? Foi o goleiro. Drake Callender. 9. Imagina a quantidade de porrada que ele não tomou. Olha. 24 finalizações. 4 grandes chances perdidas da equipe do LA Galaxy. Isso significa que o Inter Miami ainda tem muito angu para comer para conseguir ganhar essa MLS, viu? Tá aqui ainda, se eu não me engano, nas primeiras colocações, mas ó, sofrendo ataque desse jeito vai ser complicado ganhar. Vamos ver até quando o fator Messi vai segurar os caras. E teve mais um jogo para gols aqui, os outros dois foram 0-0. Eu não consigo acompanhar pelo horário, juro pra vocês, eu até gostaria. Tem um estilo bem pirotécnico, do jeito que eu gosto. Santos, 2-1 pra cima de São Bernardo, São Paulo empatou com o Guarani e o Corinthians perdeu pra Ponte. Eu não sei até que pontos foi ruim em relação à relegation, né, que eles costumam dizer assim, a questão de classificação. Acho que o Corinthians não tem mais... Se eu bobear, o Corinthians tem mais um jogo só. Acho que o Corinthians não tem mais chance, né? Eu não entendo muito do regulamento do Campeonato Paulista, mas o Corinthians já tem 10 jogos e tem 10 pontos apenas. Não consegue alcançar, eu acho, que mais ninguém. Mas talvez tenha mais jogos, eu não sei, né? Talvez dê para pegar ainda a segunda colocação. Bom, foi isso. Acho que os principais destaques para mim foi a surpresa que eu tive no Arsenal, um belo back para pegar 2 gols. O City, que não demorou muito para eu entrar. O Barcelona eu fiquei de fora por medo. O Leverkusen eu estive dentro, não peguei. O Stuttgart eu estive dentro, não peguei. Mercado de gols eu trabalhei somente no kill com o São Paulo. Não consegui fazer Dortmund e Hoffenheim, não consegui fazer Chelsea e Liverpool, não tive oportunidade em Juventus e Frosinone. Estive dentro do Real Madrid, mas não peguei o gol. Que mais? Eu acho que foi isso. Poucos jogos trabalhados.
em meio a essa multidão de jogos do final de semana. Como é que foi o seu final de semana? Me conta aqui embaixo e a gente se vê na próxima sexta-feira. Beleza? Um grande abraço para vocês. Espero liberar as atualizações do PDF o mais breve possível. Eu estou trabalhando nelas por aqui. Um abraço. Fica com Deus.